Olá! Saudações, meu caro amigo! Seja muito bem-vindo! Professor Evandro Musi passando aqui para ter um bate-papo legal com você. Você que vai prestar o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Como é que tá? Tá na expectativa, meu amigo? Essa sensação de pré-prova, ela é importante. Ela é uma sensação que muitas vezes nos corrói por dentro, não é verdade? Mas eu não tenho dúvida aqui que nessa revisão vão ter muitos pontos aí importantes. Muitos pontos que você vai levar para a prova, tá? Ainda dá tempo de você revisar um ou outro ponto. Eu acho que dentro do direito administrativo você tem ponto pra caramba aqui para olhar, para revisar, só que eu vou ser sincero com você, meu caro amigo. Direito administrativo, embora vá ter ali algumas questões, não vai se comparar número de questões à legislação de trânsito. Então, você tem que tomar cuidado, é claro, em relação a isso. Então, se legislação de trânsito você ainda não está 100% redondinho, meu caro amigo, acho que vale a pena aí você dar uma dedicada, dar uma olhadinha nisso também, tá? Porque estratégia de prova conta muito. Você sabe que ali vão ter muitas questões com esse bloco de questões aí. Então, você tem que ter essa estratégia de prova. Você tem que saber por qual questão você vai começar, por qual questão você vai terminar, tá? Não é que direito administrativo não é importante para você revisar. Claro que é. Só que não vai ter o mesmo peso em prova, não é? O número de questões vai ser muito inferior à quantidade de questões de legislação de trânsito. Então, estou te dando uma dica aqui para ajudar você a chegar lá. Essa é a minha função, não é verdade? Bom, vamos lá então, vamos rever o conteúdo de direito administrativo. É um conteúdo bem amplo, tá? Foi um edital bem parecido, sim, com o edital da Polícia Federal, né? E aí a gente vai pegar até algumas questões, algumas assertivas aqui que caíram na PF para a gente trabalhar aqui para você ver um pouquinho de questões recentes da CESP sobre o tema. Vamos falar aqui então da dica 1. Olha só, você tem aí no seu material, a dica 1, ela será sobre reserva de vagas em concurso público, tá? Aí diz lá, vamos ver a assertiva. De acordo com a Lei 8.112 de 1990, 20% das vagas serão destinadas às pessoas com deficiência. Então, o professor colocou aí, por quê? Tem lá na Lei 8.112 um dispositivo dizendo que nos concursos públicos destinados ao provimento de cargos, empregos públicos, a Constituição fala que deverá haver uma reserva de vagas. Então veja que a Constituição Federal, ela é regra geral, ela não fala em percentual, não se esqueça disso. A Constituição Federal é regra geral, não fala em percentual, quer dizer, ela só fala que deve ser feita uma reserva de vagas. Aí tem lá a Lei 8.112, que fala que nos concursos públicos será feita uma reserva na base de 20% das vagas. Tá. Só que aí a pergunta aqui e se tiver uma vaga ou duas vagas para serem preenchidas, eu faço a reserva de vagas? Aí nós temos aí o entendimento dos nossos tribunais superiores, que é o seguinte, tá? Que a Lei 8.112 fala em 20%. Então, para completar 20% e chegar em uma vaga, nós precisamos de pelo menos 5. Então, se for o provimento para 5 vagas, aí a gente reserva uma, compreende? Agora, se tiver menos que essas 5, não tem como fazer a reserva de vagas, porque não tem como reservar menos que uma vaga. Compreende? Então, esse foi o raciocínio que foi feito. Então, quando ele diz aqui que se o concurso público destinar-se ao provimento de 2 vagas, não é possível fazer a reserva, realmente faz sentido e isso se coaduna ao entendimento dos nossos tribunais superiores. Tem mínimo, professor? Tem sim, que é um mínimo de 5%, mas que não está aqui na lei, está em um decreto que acredito que nem esteja lá no seu edital, né? Não dentro do direito administrativo, mas é um decreto bem específico lá do Poder Executivo. Você tem lá, salvo engano, o decreto 3298, fala que o mínimo é 5%, então é um percentual de 5 a 20, mas a Lei 8.112 fala em 20%. Então, você compreendeu aí, se falar que a Constituição Federal fala em 20 já está errado, hein? Toma cuidado então, você tem que tomar cuidado com essas assertivas, tá? Bom, então meu caro amigo, o gabarito aqui é correto, compreende? Vamos para a dica 2. A dica 2 aqui é sobre servidor versus o seletista. Servidor aqui é estrito sensu. Aí a dica tá lá. Cargos de direção em sociedades de economia mista e empresas públicas são considerados como cargos em comissão possuindo vínculo estatutário. Bom, você tem que tomar cuidado, né? Por quê? Você estuda lá o quadrinho da organização administrativa, certo? Você tem a administração direta, vamos lá. Você tem a administração direta e a administração indireta, certo? Dentro da administração direta,
nós temos lá a fase, certo? As autarquias, as sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações, aliás, administração indireta. E dentro da administração direta, nós temos lá a União, os estados e o Distrito Federal. Nós temos os municípios, certo? E aí você tem lá, né, o Instituto da Desconcentração, etc e tal. Bom, legal. Então, veja que quem trabalha em uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, normalmente ele vai ser empregado público. Ele presta concurso público, mas ele não tem direito à estabilidade, ele é regido pela CLT. Por quê? Essas sociedades de economia e empresa pública, como regra, são criadas para exploração de atividade econômica. Então elas têm que agir em condições de igualdade com os demais particulares que prestam aquele serviço, que exercem aquela atividade. Certo? Então, veja aqui, meu caro amigo, que é claro que uma sociedade de economia mista e empresa pública até pode ser criada para prestar serviço público, mas normalmente vão ser criados para exploração de atividade econômica. Mas a questão principal aqui são os cargos de direção. Então é errado falar que todo mundo que trabalha na sociedade de economia mista e empresa pública é seletista, porque você tem esses cargos de direção, esses cargos da alta cúpula. Eles vão cumprir funções de governo ali dentro. Compreende? E isso você viu nos telejornais com a questão da Petrobras, as diretorias que haviam indicações por parte do presidente da República, né, por parte de partidos políticos, o presidente acatava, enfim, devido a alguns interesses, né? Então veja, esses são cargos em comissão. Então esses cargos de direção, esses cargos da alta cúpula, eles são considerados como cargos em comissão. Então eles têm um vínculo estatutário, digamos assim. Eles são regidos por um estatuto. Não tem direito de estabilidade, mas são regidos por um estatuto. No caso federal, a Lei 8.112. Então, e claro, legislação específica também. Então você compreende que a dica que ela está explicando isso para você. Vamos ver o que a questão está falando, então. O cargo de dirigente de empresa pública e de sociedade de economia mista é regido pela consolidação das leis do trabalho. Olha só, gabarito errado, tá bom? Ele não é regido pela CLT não, e está aí o fundamento, eu já expliquei para você, tá? A questão, ela queria saber sobre essa exceção. Então, toma cuidado aí. Você viu que sobre organização administrativa a gente pode ir muito mais além do que há e o que é administração direta e indireta. A gente pode aprofundar isso muito mais, cobrar a diferença entre empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos para a próxima dica. A próxima dica é sobre o poder disciplinar. A dica que eu dei para você é a seguinte: concessionárias de serviços públicos estão sujeitas à aplicação do poder disciplinar. Você tem os poderes, também chamados de poderes e deveres, da administração pública, que são nada mais do que prerrogativas que a administração pública possui para que ela possa cumprir com a sua função, para que aquele serviço ele possa ser prestado, tá? Então, veja que você tem que tomar aqui um certo cuidado, tá? Vamos ver o que a questão falava antes de eu explicar aqui para você. Olha só. A aplicação de sanção administrativa contra a concessionária de serviço público decorre do exercício do poder disciplinar. Realmente, o poder, aqui ele está falando do poder disciplinar, né? Porque você tem alguns poderes, você tem o poder de polícia, você tem o poder disciplinar, você tem o poder hierárquico, alguns doutrinadores falam em poder vinculado, poder discricionário, enfim. O poder regulamentar, aqui ele está falando do poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder de impor a disciplina, o poder de impor a ordem. Então, quando um servidor público descumpre com um dever, quando ele descumpre com uma proibição, pelo fato da administração possuir o poder disciplinar, nós vamos averiguar isso. Então nós instauramos uma sindicância, nós instauramos um processo administrativo disciplinar, nós instauramos um procedimento para averiguar falta ética, tudo isso decorrente do poder disciplinar da administração pública, de manter a ordem, de manter a disciplina. O poder disciplinar, ele se diferencia do poder de polícia. São muito parecidos em seu conceito, só que há uma grande diferenciação no sentido de que no poder disciplinar, essa pessoa ela está dentro da estrutura da administração. Ela é feita interna corporis, ela é feita dentro do próprio corpo, dentro da estrutura da administração. O poder de polícia não. O poder de polícia não depende de um vínculo especial, não depende de um vínculo específico para com
a administração pública. Então, veja que devido aos concessionários terem um vínculo diferenciado com a administração pública, eles assinam um contrato com a administração pública, querendo ser um concessionário, querendo, por exemplo, prestar aquele serviço público. Então, a aplicação de uma sanção, porque, por exemplo, descumpriu com aquele contrato que ele assinou, decorre do poder disciplinar. Então, olha, você vai ter que pagar uma multa porque você deixou de prestar o serviço em tal período. E o serviço público, ele não pode ser interrompido, né? Ele tem que ser prestado ininterruptamente. E aí vai aplicar uma multa diante desse descumprimento. Decorre do exercício do poder disciplinar. Tá? Então, você tem que diferenciar esse poder disciplinar do poder de polícia. Então, o gabarito aqui da questão é correto, tá? Vamos para a próxima questão, meu caro amigo, a próxima dica. A próxima dica é sobre licitações, tá? A dica 4. A dica que o professor trouxe foi a seguinte: necessidade de projeto básico para licitar obras e serviços. Bom, o que é a licitação? A licitação ela nada mais é do que um processo administrativo, um procedimento administrativo formal que visa escolher a oferta mais vantajosa para a administração pública. Esse é o seu objeto imediato. Então, a administração pública ela vai escolher o que é mais interessante para o interesse público, para a administração pública, né, que vai se coadunar o interesse público, né? O que é mais interessante ao interesse público, para fazer a administração pública, principalmente economizar, atingir a eficiência. Então, você tem lá algumas modalidades de licitação. Você tem na Lei 8666 algumas modalidades previstas: a concorrência, o convite, a tomada de preço, o leilão, o concurso. Você tem uma modalidade de licitação que não está na Lei 8666, que foi introduzida no nosso ordenamento jurídico depois da Lei 8666, que foi na Lei 10.520, que é o pregão, que visa dar uma maior celeridade ao certame licitatório, tanto que há uma inversão nas fases do pregão. A habilitação ela acaba sendo posterior a nós sabermos ali quem venceu o certame, né? Então há algumas diferenciações que tornam o pregão mais rápido. Mas vamos ver aqui o que a questão queria saber, né? Vamos direcionar a nossa revisão aqui. A questão dizia o seguinte: as obras e os serviços de engenharia somente poderão ser licitados quando houver projeto executivo aprovado pela autoridade competente. Isso aqui está errado. Tá bom? Isso aqui está errado porque o que a licitação fala, né, a lei de licitações fala, é que as obras e os serviços de engenharia, eles só poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente. Então, o projeto que tem que estar aprovado pela autoridade competente para que aquilo seja licitado, aquela obra ou aquele serviço, deverá ser o projeto básico. Compreende? Então, o projeto básico e não o projeto executivo. Tanto que o projeto executivo pode ser elaborado até concomitamente à prestação ali, ao início do oferecimento do serviço. Então, o projeto básico e executivo são coisas diferentes. E foi isso que a questão trabalhou aqui. Ela trocou a expressão projeto executivo, ou a expressão projeto básico, por projeto executivo. Professor, aonde está o fundamento disso? Lá na Lei 8666, você vai lá no artigo 7º, parágrafo 2º, no inciso 1. Diz lá que as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando? Aí tem o inciso 1. Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Então, esse projeto básico vai definir ali o objeto da licitação, o que nós queremos fazer, a quantidade, prazo, enfim. Vai ter ali algum norte que deverá ser dado, que já está previsto, inclusive, na própria Lei 8666, isso. Então, você compreendeu? Lembra modalidades, quais são as modalidades? Lembra desses conceitos iniciais que estão na Lei 8666? São muito importantes, podem cair na sua prova, tá bom? Vamos para a próxima dica? Vamos lá, professor. A próxima dica é sobre regime jurídico de entidades da administração indireta. É o seguinte, a dica que o professor trouxe aqui para você, enquanto eu pego uma água aqui, vamos lá. A dica era a seguinte: administração direta, União, Estado, Distrito Federal, administração indireta, autarquia, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações. Lembre-se que o terceiro setor não está incluído nesse conceito. Seguinte, bom, já até coloquei aqui para você.
Administração direta e indireta, realmente. Aqui nós adotamos... Você tem alguns conceitos de administração pública. O conceito de administração pública ele pode ser analisado sobre o critério material ou sobre o critério formal. O critério adotado no Brasil é o critério formal, que diz que é administração pública aquilo que a lei determina que é administração pública. No nosso caso, administração direta e a administração indireta. Pelo conceito material, seria administração pública todo aquele que prestasse função de administração pública. Então, pelo conceito material, nós englobaríamos dentro do conceito de administração pública OS, OCIPs, concessionários de serviços públicos, permissionários, em alguns casos aí, se reconhecidos autorizatários, enfim. Então, veja, meu caro amigo, que o que eu estou explicando aqui para você é que o terceiro setor não está incluído dentro do conceito de administração pública, porque nós adotamos o critério formal. Então não é a matéria, não é a função. Se fosse a matéria e função, o terceiro setor se incluiria dentro de administração pública, mas como o critério adotado é o critério formal e não material, ele não está incluído dentro do conceito de administração pública. Vamos ver o que a questão dizia? Olha só. No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da administração pública e à organização administrativa, julgue o item subsequente. São características das sociedades de economia mista criação autorizada por lei. Opa, agora ele já especificou, hein? Vamos lá. Sociedade de economia mista. Então ele está falando dessa daqui, ó. Sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, sua criação é autorizada por lei ou ela é criada por lei? Bom, as entidades de direito público são criadas por lei. Sociedade de economia mista, como regra, vai ser regido pelo direito privado. Como regra, como eu disse para você, ela vai ser criada para exploração de atividade econômica, né? Então, veja que sociedade de economia mista ela é criada ou autorizada por lei? Bom, sendo direito privado, a lei autoriza, mas depois ela é criada por um ato do Poder Executivo. Então, realmente a criação é autorizada por lei. É isso que você estuda, inclusive, lá no direito constitucional. Sua personalidade jurídica será direito privado? Sim, para explorar uma atividade econômica vai ser aí direito privado. Além disso, sujeição ao controle estatal. Uma sociedade de economia mista sujeita-se ao controle estatal? Sim. Por mais que não exista um controle hierárquico entre uma sociedade de economia mista federal e a União, existe o que nós chamamos de controle finalístico. Afinal, a lei que autorizou a sua criação vai impor alguns limites, vai impor algumas obrigações, vai impor alguns deveres, vai impor alguns procedimentos. E caso essa sociedade de economia mista descumpra com as condições que foram dadas por essa lei que autorizou a sua criação, a União poderá interferir nisso. Então, compreende que não há um controle hierárquico, mas há um controle finalístico. Há um controle, então sujeita-se, é correto dizer que há controle estatal. E ela se estrutura sob a forma de sociedade anônima. Realmente, a sociedade de economia mista só pode ser formada sob a forma de uma SA. Diferente de uma empresa pública. Uma empresa pública pode ser constituída sob qualquer forma admitida em direito. Ela pode ser uma limitada, ela pode ser uma sociedade unipessoal, enfim, ela pode admitir qualquer forma admitida, ela pode assumir qualquer forma admitida em direito, inclusive a forma de sociedade anônima também, né? Mas aí é claro que aí tem um tratamento diferenciado, tá? Com relação a isso. Mas veja que a sociedade de economia mista só pode ser SA. Então, realmente, tudo que foi falado aqui está correto. Então, o gabarito dessa dica aqui, dessa questão, da questão 5, é correto, meu caro amigo. Depois você tem aí a explicação, você dá uma lidinha na explicação do professor também. Vamos para a próxima dica, a dica 6. A dica 6 é sobre controle dos atos administrativos. E o que eu disse para você foi: o Poder Judiciário pode controlar atos discricionários, no que tange a seus aspectos vinculados, contudo, não apreciará o mérito do ato. Bom, toma cuidado, tá? É o seguinte,
com relação ao controle dos atos, né? O ato administrativo, que é toda manifestação de vontade praticada sob a égide do direito público, com o intuito de criar, extinguir, reconhecer uma determinada relação, um direito, uma atividade. Então, veja que, com relação ao controle dos atos administrativos, a administração, ela pode tanto anular quanto revogar um ato administrativo. O judiciário só pode anular. O judiciário não pode revogar. Por quê? Porque o judiciário não pode entrar na conveniência e oportunidade, o judiciário não pode entrar no mérito do ato administrativo. Então, é errado dizer que o judiciário pode fazer o controle de mérito. É errado dizer que o judiciário analisa, aprecia o mérito. Isso não quer dizer que o judiciário não possa analisar um ato discricionário. Ele pode. O que ele não pode analisar é o mérito do ato. Então, sabendo disso, a gente já sabe que o gabarito está errado, porque ele diz que o judiciário poderia apreciar o mérito de um ato discricionário. Compreende o restante da questão aqui? É mais para tentar confundir o candidato. Então, por aqui a gente já sabe que está errado. Analisa a questão por partes, analisa cada vírgula, que isso facilita você saber se a questão está certa ou errada. Ó, essa parte está certa, a outra parte está certa. Principalmente questões maiores, né? Questões maiores, questões mais compridas. É interessante você adotar essa sistemática, tá? Bom, vamos para a próxima questão. A dica 7, né? A próxima dica. A próxima dica, que é a dica 7, é sobre anulação e revogação de atos. Amigão, é o seguinte, você tem que se lembrar que anulação e revogação são formas de o ato se extinguir. Tem outras formas, essas são as mais comuns. Você tem que se lembrar que anulação é para ato que foi praticado contrariamente ao que a lei determina. Então é para ato ilegal. Já a revogação é para um ato que foi praticado conforme a lei determinava, mas que deixou de ser o quê? Conveniente e oportuno. A anulação, ela tem efeitos que vão retroagir no tempo. Afinal, esse ato foi praticado contrariamente ao que a lei determina. Então, os efeitos que essa lei gerou, os efeitos que esse ato gerou, eles deverão ser anulados. Eles deverão não ser levados em consideração, vamos dizer assim. Então, tem que retroagir, andar para trás no tempo. Agora, na revogação não. Se o ato era legal, os seus efeitos, então, eles são ex nunc. Porque o ato foi feito certinho, conforme a lei determina. Só que o ato deixou de ser conveniente e oportuno. Mas então, se era antes e deixou de ser agora, quer dizer que dali para trás eu não mexo, eu mexo daqui para frente. Então os efeitos são ex nunc, os efeitos serão daqui para frente. Então você viu que anulação e revogação é uma coisa que sempre cai em prova. E você tem que fazer essa separação. Com essa pequena separação aqui, você vai ver já a quantidade de questões que você consegue acertar sobre o tema. Bom, vamos lá então. Vamos ver o que o professor falou sobre isso. Primeiro eu trouxe a dica aqui, olha só. A anulação gera efeitos retroativos. Pode ser declarada pelo controle administrativo e judiciário. Na revogação, os efeitos são ex nunc, não gerando retroação. Pode ser declarada pelo controle administrativo. Então, olha só. A anulação, tanto judiciário quanto a administração vão poder fazer. Agora, a revogação é a administração, meu caro amigo, porque o judiciário não pode fazer controle de mérito. Compreende? Só que é errado dizer que o judiciário não realiza controle de ato discricionário, hein? Ele realiza sim, porque ato discricionário tem elementos vinculados, exemplo da competência. Mas dizer que o judiciário analisa mérito é errado também, vamos lá. Vamos ver então agora a questão. A questão dizia o seguinte: julgue o item a seguir no que concerne aos atos administrativos e ao controle da administração pública. Anulação de ato administrativo consiste na extinção de um ato ilegal, determinada pela administração ou pelo Poder Judiciário, sem eficácia retroativa. Para te responder, eu só vou olhar para o meu quadro e eu já vou saber, olha só. Ele diz, anulação não tem efeito retroativo? Opa, efeito ex nunc. Tem sim. O ato era ilegal, então tem que modificar aqueles efeitos que foram gerados, porque o ato não foi praticado conforme a lei determina. Então esses efeitos que foram gerados. E entenda o seguinte, o ato foi praticado, opa, tá voando, olha só, o ato foi praticado daqui para frente. Tudo que foi praticado daqui para frente, se era ilegal, não pode ser levado em consideração porque era ilegal, diferente da revogação. Então,
tem que gerar efeito retroativo, tem que retroagir no tempo para poder consertar isso daqui. Diferente da revogação, que não tem nada para ser consertado. Só tem que modificar dali para frente. Compreende? Então, meu caro amigo, é isso. Então a gente sabe que o gabarito aqui é errado. Porque na anulação os efeitos são sim retroativos. Tá bom? Muito embora a administração e o judiciário possam anular também, mas essa parte estaria correta. Mas é errado dizer que os efeitos não são retroativos, que não tem uma eficácia retroativa, porque tem sim no caso da anulação. Tá vendo? Pequenos detalhes que você tem que prestar atenção. Vamos para a próxima dica. A próxima dica fala de necessidade do contraditório nos processos administrativos. Dizia lá, nos processos administrativos é garantido o contraditório. Contudo, a inexistência dele em alguns atos do processo não viola esse mandamento constitucional, tendo em vista que existem momentos oportunos para cada parte se manifestar. Aí, eu vou falar um pouquinho mais rápido aqui para a gente poder terminar, né? Vamos lá. Aí, o que acontece? Eu já vou explicar para você. Vamos ver a questão antes, ó. Julgue o item subsecutivo referente aos agentes públicos e à ética no serviço público. No processo administrativo disciplinar, a não intimação dos indiciados para que possam rebater os relatórios finais das comissões processantes não constitui violação ao contraditório. Gabarito correto. É o seguinte, meu caro amigo, entenda. Muito embora a Constituição Federal assegure a ampla defesa, o contraditório, tanto nos processos judiciais quanto no processo administrativo, isso não quer dizer que o contraditório ele tem que ser feito de maneira absoluta, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? É que é o seguinte, existem momentos para que a pessoa exerça o contraditório. Quando o processo inicia, ela não é comunicada, ela não vai ter um momento de apresentar a sua defesa, ela vai ter um momento para apresentar a sua defesa, ela vai ter um momento para indicar testemunhas e tudo mais, ela vai ter um momento para ser ouvida, suas testemunhas serem ouvidas, ela vai ter um momento para que ela ofereça lá como se fossem suas alegações finais. Aí o que acontece? Está na mão da comissão o processo, a comissão chega a um parecer conclusivo pela inocência ou pela culpa, aí o que a comissão faz? A comissão encaminha esse processo para a autoridade competente, para que a autoridade competente decida inocente ou culpado, vamos dizer assim, certo? Então, veja que não precisa ter o contraditório nessa fase aqui realmente. Por quê? Até aqui a pessoa já produziu o contraditório. E daqui para frente, se a pessoa entender que o relatório da comissão não corresponde, vamos dizer assim, ao que ela entende como correto, ela vai ter hipótese de rebater isso, mas não exatamente do relatório, mas da própria decisão da autoridade competente. Afinal, daqui para frente no processo administrativo, você ainda vai ter o quê? Você vai ter recurso, você vai ter ainda hipótese para reconsideração, a depender do caso. Então você ainda tem maneiras de demonstrar o seu contraditório. Por mais que você não rebata o relatório da comissão, mas você vai poder rebater a decisão da autoridade competente que vai levar como base o relatório da comissão. Compreendeu? Então, veja, meu caro amigo, que o gabarito é correto. Realmente, antes de elaborar o relatório final, a comissão ela vai permitir que a pessoa manifeste o contraditório. E após ela fazer o relatório, ela encaminha para a autoridade competente decidir. E depois disso também tem a oportunidade dela manifestar, vamos dizer assim, o seu contraditório. Então, o entendimento dos nossos tribunais superiores é que o fato da pessoa não rebater o relatório da comissão, digamos assim, não ter a oportunidade de contradizer aquilo, isso não fere o contraditório e existe essa lógica aqui que eu expliquei para você. É claro, você pegar lá as decisões, você vai ver que eles não estou explicando assim, com essa lógica, com essa didática que eu estou trazendo para vocês, mas você precisa absorver o conhecimento. Então, não fere o princípio do contraditório a não ser disponibilizada a oportunidade para que o acusado possa contradizer o relatório da comissão de um processo administrativo disciplinar, por exemplo. Se é claro, for respeitado o contraditório antes disso, né? E depois também. Legal? Depois dá uma olhadinha na explicação do professor. Vamos para a próxima questão. A próxima questão fala sobre desconcentração e descentralização. Vamos dar uma olhadinha na dica do professor. Na desconcentração, existe uma divisão de órgãos, gabinetes, secretarias, delegações de competência dentro do mesmo ente.
É o caso da União e o Ministério da Justiça, da Segurança Pública e etc. Já na descentralização, cria-se uma nova estrutura diferente da anterior, comum na criação de entidades da administração indireta. Realmente, meu caro amigo, é isso. Descentralização é quando eu saio daqui da administração direta e crio uma entidade da indireta. Eu saio dessa estrutura, eu crio uma nova pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado, para prestar aquele serviço, para prestar aquela atividade. Na concentração eu mantenho tudo aqui. Na desconcentração eu mantive tudo aqui, só que é o seguinte: eu vou subdividir através de secretarias, órgãos, gabinetes, ministérios. Então esses são os conceitos. Lembra? Descentralizar, cria, sai da estrutura, nova pessoa jurídica, criação da indireta. Desconcentrar é dentro do mesmo ente, eu faço uma subdivisão, uma divisão interna de competências, de atividades. Vamos ver o que a questão falava sobre isso. Acerca da organização da administração pública brasileira, julgue o item subsequente. Ao outorgar determinada atribuição à pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. Errado. Por que está errado? Ao delegar atribuição a uma pessoa não integrante da administração direta, quer dizer, ele está criando uma entidade da administração indireta para delegar essa atividade, para delegar, para passar para ela, para outorgar essa atribuição. Nessa hipótese, eu estou criando uma entidade da administração indireta. Então, isso daqui é o que? É descentralização. A questão disse que era desconcentração. Logo, o gabarito só pode ser errado. Vamos para a dica 10. Administração pública e seus conceitos, que inclusive já conversamos aí um pouquinho. Critério material, funcional, também chamado de objetivo. Relaciona-se à atividade exercida pela administração. Como eu disse, por esse conceito incluiríamos concessionários, OS, o terceiro setor como um todo. Já não é o critério adotado. O critério que adotamos é esse. É a administração direta ou indireta, que é o que a lei determina. Então, olha só, pelo critério formal subjetivo orgânico, relaciona-se aos sujeitos que exercem a função da administração pública. Então, vai ser a administração pública quem for a administração pública. No nosso caso, a administração direta e indireta, composto pelos seus órgãos, pelos seus agentes, tá? Vamos ver o que a questão falava. Acerca da organização da administração pública brasileira, julgue o item subsequente. Sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente a administração pública, aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da administração direta e pelas entidades da administração indireta. Gabarito correto, embora haja um certo questionamento, por quê? Porque quando ele fala exclusivamente, aparentemente ele excluiu a questão dos agentes, né? Essa questão ela poderia ter sido formulada com um pouquinho mais de detalhes, vamos dizer assim, né? Essa expressão restritiva mais do exclusivamente dá um conceito um pouquinho diferente do que, por exemplo, Maria Zélia de Pietro fala sobre o tema. Mas aí é uma questão de você se adequar ao perfil da banca. A banca não vai se adequar a você, você tem que se adequar à banca. Claro que você pode interpor recurso e tudo mais, mas, amigo, não adianta depender disso. Vamos entender como a banca está pensando e, claro, tendo hipótese, havendo aí alguma dúvida, manda pra gente, né? De repente, professor, cabe recurso? Não cabe? A gente tenta ajudar você nisso, tá? Mas é claro que o ideal é você não depender de recurso, né? Então vamos entender como que a banca pensa aqui, nesse conceito da administração pública sobre o critério formal, os agentes estariam subentendidos nessa afirmação que a banca deu. Então quando ela falou que era composto exclusivamente pela administração direta e indireta, os agentes, por exemplo, estariam subentendidos dentro do conceito da administração direta e indireta. Compreende? Poderia ter ficado expresso, poderia, talvez tirar o exclusivamente e trazer ali um pouco mais de especificidade, né? Mas, é claro, como eu disse, a banca não vai se adequar a você que vai ter que se adequar à banca. Então, está correto, claro, com essa observação, né? Então por isso que algumas questões você vai ter que interpretar o que a questão está falando, tá bom? Então lembra, critério formal é a administração pública, o que a lei determina. No nosso caso, a administração direta e indireta. Se fosse critério material, incluiria, né, quem presta serviços de administração pública, como concessionários, como permissionários, como o terceiro setor, organizações sociais, OCIPs, compreende? Legal, vamos para a última dica então. Aliás, essa era a última dica, né, professor? Pois é.
chegamos a essa última dica. Bom, meu caro amigo, eu trouxe aqui 10 dicas para você, para tentar te ajudar aí nessa última hora. É claro que dentro desse tempo que ficamos aqui junto, você sabe que não tem como a gente rever todo o conteúdo. Vemos aqui os principais pontos, o que caiu recentemente em prova, boa parte dessas questões caíram agora na Polícia Federal, então fiz questão de trazer porque são questões recentes, tem a ver com a matéria que está lá no seu edital. Mas o que eu quero dizer para você agora é aproveite a revisão para que você entenda quais são as matérias que você está muito bem, quais são as matérias ali que você opa, errei algumas. Ainda dá tempo ali de repente você dar uma lida ainda, dar uma estudada, é claro, entenda que você tem praticamente aí algumas horas aí até a data da sua prova, então você não tem tanto tempo assim, mas você ainda consegue ganhar ali algumas questões, talvez estudando aí essas matérias que você não foi tão bem, uma, duas ou três, ou de repente até mais questões você consiga acertar, isso já te coloca para dentro do órgão. Então vale a pena você aproveitar essas horas finais que você vai ter. Mas é claro, eu nunca gostei de estudar ali na porta da prova, isso para mim sempre fez mal, porque tira a minha concentração na hora da prova, me deixa cansado. Cada um. Se você gosta disso, pratique, se está dando certo, continue. O que importa é que você esteja à vontade no dia da sua prova, acorde cedo, se programe para não atrasar, chegue no horário, tenha calma, tenha cautela e lembre-se que segunda-feira é dia de estudar. É dia de estar estudando, por quê, meu caro amigo? O concurso ele é composto de várias fases. Por mais que você vá muito bem, você vai ter que esperar o concurso acabar para começar a trabalhar e tudo isso demora um certo tempo. Então você precisa continuar estudando porque outros concursos vão abrindo e aí você vai prestando também, né? Porque concurso público, é claro que muitas vezes a gente almeja uma carreira, só que às vezes demora um pouquinho para a gente conseguir entrar naquela carreira, principalmente para quem, eu quero isso, acaba demorando às vezes um pouquinho mais. Mas é importante que, principalmente para quem já tem um pouquinho de pressa de entrar no serviço público, é importante você continuar os estudos, até porque aí você não joga fora todo esse período que você ficou estudando, esse período de tempo, tá? Quero te desejar uma excelente prova, que você precisar aí do professor, manda pra gente, se tiver com alguma dúvida lá, professor, será que cabe recurso, não cabe? Manda aí pra gente, dentro da medida do possível eu tento aí atender a todos vocês. Agora, meu caro amigo, eu desejo calma a você, eu sei que você que estudou comigo está preparado para essa prova, vá com calma, vá com cautela, lembre-se que é o seu dia, é o dia que vai transformar a sua vida. Agora, eu quero desejar a você, meu caro amigo, uma excelente prova a você. E até mais.